Olá, gente. Há 70 anos, ou mais exatamente, num dia 16 de julho de 1956, Grande Sertão Veredas chegava às livrarias brasileiras. Esse é um longo processo no qual Guimarães trabalhou, pesquisou, escreveu, reescreveu, até chegar à versão final, uma versão que ainda será modificada na segunda edição, que vai encantar os leitores brasileiros e que vai ser um sucesso desde o início de sua carreira. Vou contar aqui hoje um pouco desses eventos anteriores a essa edição. Essa edição, o livro teve 5 edições, né? A última é de 67, a segunda de 58 é considerada a edição definitiva, ela não sofre mais alterações significativas até a quinta edição. Mas antes de virar um livro, muitos caminhos o Guimarães percorreu. Primeiro, a gente tem todas as notas, as pesquisas, a gente pode lembrar, tem esse evento que eu acho extraordinário, uma das coisas que eu acho mais incríveis na literatura brasileira, que no mesmo ano de 56, em fevereiro, ele já havia lançado o Corpo de Baile, um conjunto de histórias extraordinário, e poucos meses depois vem à tona, chega às livrarias, o Grande Sertão. É legal lembrar também que o Grande Sertão, em princípio, a história do Riobaldo fazia parte desse corpo de histórias do Corpo de Baile. Mas chega um momento que o Guimarães percebe que não faria mais sentido essa inclusão, a inclusão daquele tipo de narrativa naquela história, e essa história do Riobaldo, que teria outros nomes no começo, vai ganhando corpo até ganhar vida própria e virar um romance imenso, enorme, que a gente lê até hoje. É interessante também considerar, acho que tem se a gente pensar o Grande Sertão como assim a história é uma história ficcional, como positivo de um mesmo trabalho, o negativo dessa história seria um evento documental chamado Boiada. Boiada é um projeto que o Guimarães vai iniciar em 57, um ano depois da publicação do Grande Sertão, e que resgata uma viagem que ele faz em 52, ele participa de uma expedição, uma tropa de boiadeiros, de vaqueiros, no sertão de Minas Gerais, no Cerrado de Minas Gerais, que vão levar 180 cabeças de gado, e ele vai passar 10 dias com esses vaqueiros, tomando notas e observando a fauna, a flora, os caminhos percorridos. Boiada é um projeto do Guimarães que não vai chegar ao público. Ele é muito bem explicado pelo pesquisador Érico Melo, que faz pós-fácios das últimas 2 edições da Companhia das Letras sobre Grande Sertão. Grande Sertão tem uma edição recente da Companhia, onde esse texto do Érico Melo está incluído. No Boiada, essas anotações elas vão virar depois dois maços grandes datilografados com todas essas informações que o Guimarães escolheu. Eles estão hoje no IEB da USP para pesquisadores e tem uma edição facsímile, mas não teve até agora nenhuma grande edição comercial para resgatar. Nesse livro que o Guimarães narra em primeira pessoa, como eu havia dito, tem todo esse aspecto documental, tem ali uma relação etnográfica com o espaço, com a geografia, é um levantamento de campo, que de certa forma são fontes que vão alimentar muito depois a feitura do Grande Sertão. Vai alimentar muito essa escrita também, a obsessão que o Guimarães tinha pelas narrativas de navegação, de viagem portuguesas do século XVI. De certa forma, alguns pesquisadores apontam isso com muita clareza. O Guimarães, de certa forma, nessa viagem para o sertão de Minas, ele resgata ideias, formas de narrar, ainda mais, as formas de narrar muito mais no Boiada, mas o imaginário da expedição, da viagem para dentro do continente,
ele faz uma versão internalizada pelas veredas, pelos rios, né, do Cerrado de Minas, a semelhança do que foi feito por os narradores de viagem do século XVI português. Da mesma forma, ele mergulhou muito como fonte de pesquisa nas viagens de estrangeiros pelo interior do Brasil, um tipo de narrativa muito frequente no século XIX. O Guimarães vai mergulhar de cabeça nesses escritos e vai usar isso, né? Essas narrações de como era o relevo, a fauna, a flora, a geografia, os caminhos, tudo isso vai servir como base como material de pesquisa que ele vai usar na escrita do Grande Sertão. Essa parte acho que é algo assim muito interessante, assim, esses dois lados de um mesmo trabalho, assim, é uma pesquisa colossal, ao mesmo tempo uma pesquisa de campo, que tem essa viagem como um elemento fundador, ao mesmo tempo, se por um lado a imaginação vai ter papel fundamental na escritura do Grande Sertão, de outro, o relato mais factual, a experiência de viagem e a pesquisa realmente científica de um pesquisador, de alguém que se debruça sobre um tema, vai aparecer aí no projeto de Boiada. É muito interessante mostrar essa versatilidade do Guimarães, tanto nessa capacidade de fantasiar, de fabular, e ao mesmo tempo a capacidade analítica de colher dados e de reconstruir na escrita essa importância desse espaço, um espaço que também, né, nos registros do Guimarães são registros de um mundo que vai acabar, é um bioma em extinção, um bioma que a gente não reconhece mais com essa pujança nos dias de hoje. Obviamente, nesse mergulho no sertão de Minas, muito do próprio trabalho do Euclides nos Sertões vai estar espelhado, é outro desses caminhos de mistura do etnográfico com o ficcional, como vai acontecer no Grande Sertão. Esses são alguns aspectos que eu acho interessantes assim, para quem tem nessa efeméride, nesses 70 anos da publicação do romance, a possibilidade ou de relê-lo ou de ler pela primeira vez. Eu acho sempre muito interessante para o leitor que vai ler uma obra desse tamanho, uma obra com essa envergadura, com essa quantidade gigantesca de informações, que possa ler junto alguns textos de apoio. Então, essas edições críticas que têm um bom prefácio, um bom pós-fácio de algum pesquisador, sempre são muito elucidativas para a leitura. Recomendo fortemente aí que você, se você tem esse interesse, esse desejo de mergulhar nessa obra, muitas vezes a gente leu a Grande Sertão ainda sem ter a maturidade de leitor, né? Acho que às vezes isso vem com o tempo, e se você tem esse desejo, é uma das grandes experiências que a gente pode ter como leitores de língua portuguesa, interessados em conhecer melhor o nosso próprio país, a nossa própria história, a nossa própria literatura. Então, acho que esses poucos aspectos que eu pincelo aqui são possibilidades de reflexão para você que pensa voltar a ler ou começar a ler Grande Sertão e começar a observar que tem muita coisa, muita pesquisa, muita caderneta, muita anotação, muitas versões, né? A versão que chega à primeira edição é a terceira versão. A primeira versão que o Guimarães faz é de 54, de julho de 54. Ele faz uma segunda no final de 55, antes de chegar na versão final em abril de 56, que vai chegar às livrarias em julho de 56. É isso. Tomara que você se interesse aí e mergulhe nesse livro maravilhoso. Se gostou do comentário, dá uma curtida aí, indica o canal, siga o canal e me acompanhe aqui às terças e sextas. Até a semana que vem ou até a próxima data. Abraços a todos. Valeu, abraços.